Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos continuar com a aula de PA. Vamos falar de termo geral de uma PA. Então, o nosso canal é Matemática na Sala de Aula lá no YouTube. Não esqueçam de dar um joinha aí, né? Já vai dando para não esquecer no final. E vamos começar. Termo geral de uma PA. Para que serve esse termo geral de uma PA? Esse termo geral ele é usado para a gente encontrar qualquer elemento da minha PA, ou seja, da minha sequência aritmética. Se eu quero encontrar o termo 20, eu coloco aqui A20, eu quero no termo 20 e eu descubro o termo 20. Eu quero o termo 1000, eu coloco aqui e eu descubro qual é o termo número 1000. Eu quero o termo 251, coloco 251 aqui e descubro. Só que tem um detalhe, eu preciso, para descobrir o termo lá na frente, lá no futuro, eu preciso de um termo qualquer dentro da minha sequência, eu tenho que saber o valor dele, a posição em que ele se encontra, preciso saber a quantidade de elementos que eu tenho na minha sequência até chegar nesse termo, quantos elementos são, e preciso saber da razão. Então vamos definir aqui, através de uma formulinha. A minha formulinha é AN igual a AK mais, entre parênteses, N menos 1 vezes R. Então, como está entre parênteses, primeiro eu tenho que fazer esse cálculo e depois multiplicar por R. Mas vamos definir quem são cada um desses, né? Então, o meu AN é o termo que procuro no futuro. É o termo que procurar no futuro. Normalmente, tá? Normalmente é o de maior posição. Como assim, professor? Se eu tenho 5 termos, normalmente esse AN é um termo que está numa posição maior do que 5. Ele está na 10ª, na 20ª, na 1000ª. Então o AN normalmente é o termo que está numa posição maior. O N, que é esse que está acompanhando aqui o AN, e esse aqui também, ele indica posição do termo. Então o termo que está na posição 1000, o meu N é 1000. E o termo é o número que ele compõe, estará naquela posição indicada. O AK é um termo qualquer. Ok. Normalmente de menor posição que o AN. Tranquilo? Até aí? Sossegar, né? Nós vamos vendo exercício, ficar mais fácil para vocês entenderem. E o R você já conhece. Vamos ver o K, você já sabe. Vamos pôr aqui, a posição do termo N e o K também, K e N. Tanto K como N indica a posição do termo, tá? E aqui o R, você já conhece, é a razão. Já viram até como é que a gente encontra ele. Então, com essas informações, agora a gente vai colocar isso na prática, usando a nossa formulinha e usando o exemplo aqui, o exercício, né? Exercício número 1 aqui. Então, eu vou puxar um pouco mais para cá a minha folha, para poder abrir espaço ali dentro do vídeo, para a gente enxergar com mais facilidade. Qual é o 20º termo da PA 26, 31, 36, 41? Informação importante, PA. Se é uma PA, ficou fácil. Esse aqui é o meu A1, esse é o meu A2, esse é o A3, esse é o A4.
esse 20º termo, ele é maior do que esses que eu tenho aqui, e é o que eu estou querendo. Então ele vai ser o meu AN, ou, né, melhor, né, ele é o A20. Ele é o AN que será o meu A20, ele é o maior termo. Então o primeiro passo nosso é montar a formulinha. AN é igual a K mais N menos 1 vezes N menos 1 não, perdão. Eu estou usando K aqui, né? Vou usar o K. Então aqui é N menos K, tá? Arrumem aí. N menos K, que é a posição. Vezes a razão. Vamos descobrir agora quem é quem. A N é o maior elemento que eu tenho na minha sequência aqui, ou o que eu estou procurando, de maior posição. Não maior número, tá? Não maior valor, porque ele pode ser decrescente, mas o de maior posição. Então a maior posição que eu tenho é a 20. Então meu AN aqui vai ser o A20. O meu AK ó, é qualquer termo, normalmente menor do que a posição do AN. Então qualquer um desses 4 pode ser colocado aqui no AK. Normalmente a gente usa o primeiro, mas você pode usar qualquer um que dá o mesmo resultado. Eu vou colocar aqui o primeiro, se der espaço a gente calcula aqui com o outro, só para vocês verem. Então eu vou usar aqui o AK primeiro, então vai ser o A1, mais, olha que interessante, N, quem é o N? O N é a quantidade de posições. Então o N, ó, se eu substituir esse N por 20, então esse N também tem o mesmo valor, ele é 20. Menos o K. Aqui vocês vão entender, o K também é posição. Qual é a posição que eu peguei para o K? A primeira. Então o K aqui é 1. Cuidado, ó, no lugar do K e do N é a posição que ele vai ocupar ou que ele ocupa. Não é o valor dele, não vou pôr 26 aqui no lugar do K. Aqui é a posição dele, ó, posição 1, então ele é o número 1. E a razão? Ih, professor, e agora a razão? A razão está aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Razão A2 menos A1. A2 menos A1 é 31 menos 26. Então a minha razão vai ser 31 menos 26 vai dar 5. Então a minha razão aqui é 5. Então aqui é a minha razão. Então vamos agora substituir. A20, eu não sei, é o que eu quero. A1 é 26, então agora sim. O termo A1 é 26. A posição é 1. 20 menos 1, 19, vezes a razão que eu acabei de achar, que é 5. Então, meu A20 vai ser 26 mais 19 vezes 5. 5 vezes 9, 45, com 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Vai dar 95. Então, meu A20 vai ser 26 mais 95. 6 mais 5, 11, vai 1. 10 mais 2, 12. Então, o termo que ocupará a posição 20, que é o meu A20, é o termo de número 121. Fácil, 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 né? Vamos agora fazer o seguinte, já que sobrou um espacinho aqui, vamos calcular pegando o outro no lugar do K. Então, vamos pegar aqui, ó, AN igual a K. Professor, mas tem que escrever de novo? Quanto mais você escrever a sua formulinha, você decora ela e ela não virá para você na maioria das provas que você fizer. Então eu quero o A20. AK, não vou pegar 1, vamos pegar qualquer outro, 3, vai. A3 mais o N continua sendo o 20º, né? E o K agora não é mais 1, porque eu não estou pegando o primeiro, eu estou pegando o terceiro. Então meu K agora é 3, vezes a razão que eu calculei, que é 5. Fazendo essa continha aqui, ó, A20, A3, 36, mais 20 menos 3, 17, vezes 5. Então, meu A20 vai ser 36, mais 17 vezes 5. 5 vezes 7, 35, com 3. 5 vezes 1, 5, com 3, que foi 8. Então, meu A20 vai ser 36 mais 85. 5 mais 6, 11, vai 1. 9 mais 3, 12. 121. Percebeu?
o resultado é o mesmo. Então, qualquer termo que você pegue para ser o seu AK, não altera o valor, certo? Então, vamos para o segundo exercício. Agora mais direto, né? O oitavo termo, vamos já marcar. O oitavo termo é A8. De uma PA é 15. Então, está dizendo que o A8 é igual a 15. E o primeiro termo é A1. É igual a 1. Qual é a razão dessa PA? Então, ele quer saber o R dessa PA. Então agora ele não quer saber o termo geral, ele quer saber a razão. Ótimo, então vamos escrever de forma geral. AN, vamos pôr aqui mais para cima para ganhar mais espaço. Então vou ter AN igual a K mais N menos K vezes a razão. Lembra que o AN é o maior termo que eu tenho na minha sequência. Então nas informações que foram dadas, ele me deu o A1 e o A8. Quem é o maior? O A8. Então, meu AN vai ser A8. O AK é o menor, né? A1. Mais N. N é a posição do maior, que é 8. E K é a posição do menor, que é 1. Vezes a razão, que eu não sei. Já estava olhando o exercício de cima, né? Querendo pegar a razão 5 lá. Não, cuidado. Então, aqui a razão eu não sei. Continua sendo R. Vamos substituir. No lugar do A8, o valor que ele deu, 15. No lugar do A1, o valor que ele me deu, 1. Mais 8 menos 1, 7 vezes R. Equaçãozinha do primeiro grau, eu quero achar o R, então eu vou passar todo mundo para o outro lado aqui, ó. Vou continuar aqui em cima. Aqui, ó. Então eu vou ter 15. 1 passa para cá, subtraindo menos 1, igual a 7R. Professor, não tinha que isolar o R tudo para o lado esquerdo? Isso lá no Fundamental 2. Aqui no ensino médio, esse tipo de exercício a gente não usa. A gente pode isolar de qualquer lado. Depois a gente arruma no final. Ó. Por que eu isolei ele desse lado? Para ele não ficar negativo. Eu ter que fazer depois regrinha de sinal lá. Então ele já deixa o R positivo. 15 menos 1, 14. Igual a 7R. Esse 7 está atrapalhando e ele está multiplicando. Então ele vai para o outro lado dividindo. Então aqui a gente já arruma. Ó. R igual a 14 dividido por 7. Então, meu R, que é a razão, é igual a 2. Olha que maravilha. 2. Terminou o exercício. Então, minha razão é 2. Fácil, fácil, fácil. Pessoal, dá um joinha aí embaixo. Gostou da aula? Passe para os amigos e nos vemos numa próxima aula.